Fala, é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Continuando aqui a nossa série de vídeos de cursos, vamos falar nesse vídeo um pouquinho de Cabala? Segundo alguns rabinos, uma vida inteira não dá para estudar Cabala. É muita coisa. É uma doutrina, é uma filosofia muito complicada e tem muita coisa para se fazer, tem muito material para se estudar. Então, o que foi feito então? Dividiram o estudo da Cabala. Então, o cabalista ele passou a se especializar em partes da Cabala. Uma das partes da Cabala, que é a Cabala prática, que é a parte da Cabala que trata da magia cerimonial. A Cabala que cuida de rituais. Tem cabalista especializado em ritualística dentro da Cabala. Tá? Alguns preferem, como eu prefiro, por exemplo, a Cabala dogmática, que é toda a parte de literatura do sistema. E a parte da literatura do sistema estuda todos os livros, né, toda a parte de aprendizado. Tem a Cabala literal, que é a Cabala que fala das letras e os valores numéricos. Existem especialistas muito bons nisso aí. E a Cabala literal, ela é dividida ainda em 3 áreas de estudo. Ela é dividida da Gemátria, Notaricon e Temurá. Ou seja, o cara que é bom de Gemátria, de Notaricon e Temurá, ele pega o Torá e lê o Torá inteirinho, obtendo outro significado. É muito, muito interessante esse aprendizado, mas tem que conhecer matemática. A Cabala oral é uma Cabala mais, digamos assim, filosófica, né? Ela estuda a árvore da vida, também é muito bonita a Cabala oral. Então, se vocês resolverem aí ser cabalistas, escolham uma dessas áreas aí, a área que vocês mais gostarem, que é muito bacana. Eu gosto muito da dogmática, embora eu passe por todas essas áreas aqui. A tradição cabalista. A Cabala, ela também, através da tradição, através dos seus estudos, da sua história, ela também é conhecida em 4 aspectos. Ela tem um aspecto teórico, que é o conhecimento de livros, né? Aquele cara que lê a Cabala. Tem a Cabala meditativa, né? Que é o cara que pratica a Cabala como ritual, como meditação. E tem a Cabala prática e a Cabala do cotidiano. O que é a Cabala do cotidiano? A prática do dia a dia da Cabala. Né, você fazendo aí práticas como dando esmolas, como fazendo uma coisa boa por dia. Isso tudo faz parte da tradição da Cabala. Tá? Então tá aqui a parte, o teórico, né, que é a leitura dos livros, meditativo, meditação das letras hebraicas. Então, o primeiro livro que a gente vai falar da Cabala é o livro menorzinho, é um livro pequenininho, chama-se Sefer Yetzirah, ou Sefer Ha-Yetzirah. Sefer em hebraico quer dizer livro, e Yetzirah em hebraico significa criação. Então, Sefer Ha-Yetzirah é o livro da criação. Esse livro é um livro extremamente complicado, é um livro que extremamente codificado. Ele é atribuído, quem escreveu esse livro foi um rabino Akiba ben Yosef, ou alguns dizem que foi o próprio Abraão que escreveu o livro. Ele é um livro, talvez o principal livro da Cabala, é um dos textos mais antigos e também considerado como um dos textos mais misteriosos dentro da Cabala. É o Sefer Ha-Yetzirah. Algumas referências desse texto datam do século I. Esse livro mesmo, ele começou a ser compilado mesmo no século X, mas existem cópias no século VI. Então é um livro que ficou muito tempo, digamos assim, escondido aí dos olhos profanos. Tá? O Sefer Yetzirah é considerado um texto da Cabala meditativa com fortes sobretons de magia. Então, o Sefer Yetzirah é um livro mágico. Ele
Provavelmente, alguns dizem que foi um grimório de algum rabino que tinha um conhecimento muito grande de magia. Um filósofo, né, do século aí 12 disse que o texto ele não contém filosofia, mas ele tem a sabedoria divina da criação, ou seja, através do Sefer Yetzirah foi que Deus criou o mundo, ou seja, segundo alguns rabinos, Deus criou todo o universo e deixou a receita dentro do livro Sefer Yetzirah. Por isso que o livro é de uma complexidade muito grande. Ok? O Sefer Yetzirah explica os 32 caminhos da sabedoria que nós vamos ver mais tarde no curso. Existem aí várias versões. Por que existem essas versões? Por causa da tradução. Tem muitos livros que, quando são traduzidos, perdem completamente o sentido. No caso nosso do português, agora que eles estão escrevendo um Sefer Yetzirah traduzido direto do hebraico para o português. A maioria dos Sefer Yetzirah que a gente estava lendo aí era traduzido do hebraico para o inglês, do inglês para o português, o que perdia muito do significado do texto. Mas mesmo assim, mesmo que haja uma tradução direta do Sefer Yetzirah para o português, ainda se perde muita coisa. Por quê? Por causa da mágica, né, da energia contida nas letras do alfabeto hebraico, tá? Mas eu recomendo que vocês leiam. Por quê? É um livro, gente, que não passa de 2.500 palavras. Ele só tem 6 capítulos. É um livro muito pequeno. No entanto, o que tem ali dentro zipado de informações é um absurdo. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro com bastante cautela, bastante tranquilidade. O Sefer Yetzirah, ele é... Eu olho o Sefer Yetzirah com mais detalhe dentro da Cabala Avançada, tá? Porque é muito dado que tem ali dentro, tá? Então, no primeiro capítulo do Sefer Yetzirah, ele fala de todos os nomes atribuídos a Deus e fala da criação do universo por meio dos 3 sefarim. O que são os 3 sefarims? Números, letras e sons. Tá? Então, dentro da Cabala, uma disciplina que estuda números, letras e sons. É claro que a gente vai ver isso no Cabala Avançada, porque é coisa para burro para a gente estudar. É uma por uma das letras, um por um dos números e os sons que a gente deve utilizar. Quando a gente estiver estudando também os 72 nomes de Deus aqui no Cabala 1, a gente vai entender também esses 3 sefarim. Ok? Então, recomendo, leiam o Sefer Yetzirah. Ailton, eu não entendi nada. Claro, na primeira leitura não se entende nada mesmo. Eu vou ler a segunda vez, Ailton, eu não entendi nada. Gente, vai lendo. Vocês vão ver que à medida que o curso for progredindo, vocês vão achando o significado nas coisas. Existe alguém que entende 100% do Sefer Yetzirah? Não. Tá? Se alguém falar que lê o Sefer Yetzirah e entendeu 100% que está escrito nele, está mentindo. Porque ele é um livro que fala mais para nós, para cada um de nós, né, para cada ser humano, do que propriamente ele seja um evangelho ou alguma coisa desse tipo. O Sefer Yetzirah é o livro que vocês vão ler e ele fala muito para a nossa alma. Então cada um que ler o livro vai encontrar um significado, vai encontrar uma forma de entender melhor o Sefer Yetzirah. Então esse é o Sefer Yetzirah. O outro livro já é um livro um pouquinho maior, é um livro mais fácil de ler, mais fácil de se entender, que é o Zohar, ou Sefer HaZohar, tá? Que é o livro do esplendor. O Zohar é um livro mais tranquilo, mais legal de se ler, dá para se entender melhor, não é tão codificado quanto o Sefer Yetzirah. Tá? Então o Zohar, embora seja um livro maior, é um livro que vai trazer um conhecimento melhor. Esse livro é atribuído a um rabino chamado Shimon Ben Yochai. Ele teria tido em uma caverna visões e revelações transmitidas pelo arcanjo Metraton. É engraçado que a maioria dos livros sempre foram inspirados por alguém que teve numa caverna, né? Até o próprio Apocalipse, diversos livros aí, né? O próprio Alcorão também, né?
É engraçado esse mito da caverna, né? Dentre outras coisas, explica que o desenvolvimento humano ocorre em 6.000 anos. Olha que coisa interessante. Ele não está falando aqui que o ser humano surgiu em 6.000 anos. Ele está falando aqui que o desenvolvimento ocorreu de 6.000 anos para cá. Durante esse tempo, as almas seguem um contínuo processo de desenvolvimento. Então, de 6.000 anos para trás, os seres humanos que existiam, eles não entraram, eles ficaram num processo estacionário de evolução. Houve um fenômeno, algo que fez que a partir daquele momento os seres humanos passaram a sofrer então esse processo de desenvolvimento. Agora vou mudar um pouquinho para o espiritismo. Existe um livro escrito por Edgar Armond, chamado Os Exilados de Capela. Existe uma outra coleção de livros de um autor chamado Jean-Paul Darouet, chamado A Saga dos Capelinos. O que esses dois livros contam? Isso não tem nada a ver com cabala, tá? Mas corrobora um pouquinho da teoria dos 6.000 anos. Que existia um planeta que girava em torno de uma estrela chamada Capela. Esse planeta ele possuía um povo que os espíritos que habitavam os seres daquele planeta, o próprio Daru fala que eles não eram humanos como nós, eles tinham coisa a ver com lagarto e tal, tá? Que os espíritos que viviam nesse planeta tinham que passar para um patamar evolutivo maior, mais acima, né? Então, esse planeta ele era um planeta de sofrimento, ele tinha que passar para o ciclo regenerativo. Então, algumas almas não acompanharam esse desenvolvimento. Então, o que foi feito? Essas almas foram tiradas deste planeta e levadas para um planeta, o terceiro planeta de uma estrelinha chamada Sol, que existiam uns seres lá, mas que não saíam, ficavam marcando passo o tempo todo. Então, essas almas se encarnaram nesses seres que viviam nesse planeta e tiveram que refazer todo o ciclo, né, outra vez até atingir um ciclo de renovação. Então, muitos nomes, muitos arcanjos, Metraton, Lúcifer, diversos nomes que nós encontramos por aí, segundo a teoria dos exilados de Capela, foram líderes que vieram do planeta, desse planeta da constelação de Capela, para trazer essas almas aqui e liderá-las. Tá? Então essa é mais ou menos aí a teoria dos exilados de Capela. O Edgar Armond, ele fala isso, ele conta isso num livro só. Então ele é muito científico, ele é muito... Já o Jean-Paul Darouet, não, ele tem uma coleção de 8 livros, 8 volumes, que conta cada etapa da história do mundo baseado nessa teoria. Então ele conta o Egito, ele conta até a história do próprio Jesus, sabe? É bem interessante assim. Não é leitura para se acreditar não, tá, gente? Mas é leitura para você olhar e ver, puxa, que coisa interessante, né? E isso bate com essa teoria que o Zohar fala desse desenvolvimento que ocorreu aí nos 6.000 anos. Então, no fim do processo de desenvolvimento, né, todas as almas elas devem alcançar uma posição chamada Tikkun. O que é o Tikkun? Que eu falei muitas vezes aí nas minhas lives, ninguém entendia nada, me dava um nervoso aquilo. Tikkun é o seguinte: nós temos ciclos evolutivos. Nós vivemos em ciclos evolutivos. Esses ciclos evolutivos é como se fosse uma série de uma escola. Estamos aqui vivendo juntos, mas nós podemos estar em ciclos evolutivos diferentes. A gente pode estar vivendo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas os nossos ciclos evolutivos são diferentes, dependendo aí não só do número de encarnações,
mas o que a gente aproveitou dessas encarnações que a gente teve. Olha que eu estou falando em encarnação, gente. Estou falando de cabala e falando de encarnação. Esse ciclo evolutivo, a tendência é que todos nós, então, alcancemos esse ciclo evolutivo e que a gente pare de ficar pagando karma. O que nós estamos aqui é pagando karma, porque a gente vai numa encarnação, aí trabalha, contrai dívida. Se não der para pagar nessa mesma encarnação, você vai ter que pagar a dívida na outra encarnação. Até você chegar ao nível encarnatório chamado Tikkun, ou seja, você pagou todos os seus karmas, agora você vai apenas estudar. E alguns conseguiram atingir, outros não. Ok? Varia muito. Então não importa a idade, tem criança de 2, 3 anos que tem nível evolutivo muito maior que um cara de 80. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? E tem criança que você conversa, tá? Eu já tive várias experiências com isso, de se ficar assim, de boca aberta com o que as crianças falam. Tá? Por quê? É um ser, uma alma antiga, uma alma que passou por um nível de evolução. Então, o Zohar, ele diz o seguinte: a alma humana, ela possui 3 elementos. Nossa alma é dividida em 3. Ela é dividida em Nefesh, em Ruach e Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Olha que coisa bacana, isso aqui eu acho. O que é Nefesh? Todos os seres vivos têm o Nefesh, que é aquela alma mais básica, aquela alma mais que se preocupa apenas em você se alimentar, que se ocupa apenas de você ter aqueles desejos mais básicos. Então, olha que coisa interessante essa frase aqui. Cabala, a gente tem que dar uma olhada nisso aí. O que está dizendo de coisa de polêmico nessa frase aqui? Vocês têm alguma coisa? O Nefesh é encontrado em todos os corpos humanos e entra no corpo físico durante o nascimento. Tá? Isso aí é muito interessante. Esse ponto é um ponto interessante. É um ponto que pode entrar aí nas discussões pró-aborto e anti-aborto. Porque, segundo a Cabala, enquanto você é feto, é embrião, você não tem alma. A alma vem para o nosso corpo durante o nascimento. Tá? Essa frase aqui tem uma pegadinha desgracenta aí. Tá? Então, isso está lá no Zohar, não é o Ailton que está falando não, tá? Por favor, não vem cair de pau em cima de mim, igual muita gente cai, não. É o Zohar que está falando. O que é essa Nefesh? O que um bebê recém-nascido faz, gente? Ele só chora pedindo comida, ele faz xixi e faz cocô. Só. Né? Tanto é que meu pai falava, quando eu era recém-nascido, esse é uma máquina de cagar, mijar e mamar, só faz isso, não faz mais nada. Tá? Por quê? Porque quando a gente nasce, essa alma ela está nesse estado ainda de obter os instintos básicos, os instintos corporais. E todos os animais têm Nefesh, o cachorro tem Nefesh, a mosca tem Nefesh. Tá? Todos os animais possuem Nefesh. Só a diferença nossa, ser humano, do animal é que o animal ele não evolui no Nefesh dele. Nós evoluímos. Ok? Isso é importante. Tá? A nossa racionalidade é trazida porque nós já superamos, nós vamos em um determinado ponto da nossa vida superar o Nefesh. A partir de um determinado ponto, de uma determinada idade, a nossa alma ela muda de estado. Nós, seres humanos, ela muda para um estado chamado Ruach. É aonde o pai e a mãe da gente falam assim, não pode fazer isso, isso está errado, isso é feio.
Isso, então, é a nossa alma ruach. Ela começa a gente entender as regras da vida, as regras da sobrevivência. Então, aqui, o que é bem, o que é mal para a nossa cultura, né? Olha, não faz isso que é feio, isso aqui está errado. Então é muito importante a criação que nós temos dos nossos pais, elas vão todas aí no ruach. E tem gente, que vive a vida inteira e morre, a alma não passa do estágio de ruach. São aquelas pessoas materialistas, aquelas pessoas que não são muito evoluídas, né? Aquelas pessoas que não têm ideia do que seja a vida, que passa pela vida e morre e ninguém sentiu falta delas. Essas pessoas elas ficam com ruach, que é a alma que muitos rabinos falam que é a alma do gado, né? Também. Você é incapaz de pensar por si mesmo, você é incapaz de abrir a própria mente. Tá? Mas em algumas pessoas, o ruach, a alma ruach, ela evolui junto com um tipo de alma chamada neshama. Essa alma, gente, os cabalistas chamam essa alma de alma superior ou super-alma. Essa é a alma que distingue o ser humano das outras formas de vida. Ela está relacionada ao intelecto, à curiosidade, a entender o mundo que se passa em volta da gente e permite que o homem entenda que existe um pós-vida. Então, ela permite ao indivíduo ter alguma consciência ou existência da presença de Deus. Né? Porque a gente sabe, eu, por exemplo, não acredito nesse Deus que todo mundo fala aí, mas eu tenho consciência, gente, que tem alguma coisa aí. Tem alguma presença, tem alguma coisa aí, que eu chamo de universo. Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, avisem aí que no próximo vídeo a gente poderá continuar com o mesmo assunto que é Cabala. Vida longa e próspera, Ailton Alt.